Olá pessoal, vocês já se perguntaram por que a gente paga salário para vereador? Por que a gente tem que aguentar esse povo pedindo voto, né? E sujando as ruas de Santinhos a cada 4 anos? Bom, eu sou o Telêmaco Brandão e esse é o segundo vídeo da série Democracia é Reunião de Condomínio, onde eu vou tentar te ajudar a entender o que esse povo faz e você vai ver, né, que vai ficar bem mais fácil para você escolher os seus candidatos. Porque pensa comigo, se você procura alguém para cortar o seu cabelo, que diferença faz se ele sabe andar de bicicleta ou se tem bicho de estimação, não é verdade? Bom, antes de entender o que se esperar dos parlamentares de maneira geral, que são, né, os vereadores, deputados e senadores, precisamos entender que a existência deles só faz sentido porque vivemos em um condomínio que ficou gigantesco, né? Enfim, e esse contexto eu expliquei no primeiro vídeo da série. Se não viu, assiste, o link tá aqui na descrição. Bom, se você viver sozinho aí, né, num planeta isolado, numa ilha isolada, nada disso seria necessário. Você tocaria a sua vida do jeito que você quisesse, sem se preocupar com ninguém, né, com o que os outros pensam, enfim. Mas como não é assim, né, e vivemos onde tudo que é público é de todo mundo, a gente tem que definir regras, né, e organizar essa bagunça, porque a gente tem que facilitar a vida entre os moradores, facilitar o nosso convívio. Em condomínios, como é uma estrutura aí relativamente pequena, fica mais fácil, né, a gente reunir todo mundo para discutir, né, o que tem que ser feito, as questões gerais, supondo que seja ali, né, 30 proprietários, tranquilo. 100 já fica mais ou menos, 200 já complica. Agora imagina isso com milhares, milhões de pessoas e num condomínio do tamanho de uma cidade, né? Isso vai para estado e país também. E essa é a nossa realidade. Aí eu te pergunto, seria viável, tem sentido reunir toda a população para decidir toda e qualquer questão da nossa cidade? Pensa, todo mundo parar o que está fazendo. Pensa ter que todo mundo, né, se acomodar ali, acomodar todo mundo no local. Ah, Telêmaco, o novo normal é teleconferência. Que seja. Pensa, todo mundo querendo falar, dar sua opinião, que é o direito de todo mundo tem esse direito. O que vai ser decidido ali diz respeito ao patrimônio que é de todo mundo. Aí a gente faz isso tudo para decidir se a gente vai fazer decoração de Natal ou não. Se vai colocar na praça uma quadra de basquete ou de futebol, não faz o menor sentido, a vida tem que continuar. Então como é que a gente faz? A solução que a história mostrou ser a mais sensata, pelo menos por enquanto, foi colocarmos representantes para fazer esse nosso lugar. Não dá para juntar todo mundo, o que a gente faz? A gente escolhe alguém, paga ele e manda ele fazer isso representando um monte de gente ao mesmo tempo. Nós, né, eu e você, aí sim pelo voto direto, participando pessoalmente, diretamente, a gente escolhe essas pessoas e elas vão no nosso lugar deliberar sobre essas questões, como se fôssemos nós mesmos votando e opinando nas nossas assembleias de moradores dos condomínios. É simples assim. Você lembra que eu disse no primeiro vídeo que na reunião de condomínio, uma pessoa que não pode comparecer na assembleia, ela pode mandar um procurador para falar e votar no lugar dela? É isso, só que nesse caso, não porque não poderíamos comparecer, mas porque é mais inteligente e prático o procurador ir lá no lugar de centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo, através, adivinha do quê? De um mandato que lhe conferimos. Lembra que eu disse no primeiro vídeo que procuração é sinônimo de mandato? Então, os vereadores são escolhidos, são pagos e recebem o mandato para fazer lá na reunião de condomínio da cidade o que eu mesmo faria se eu estivesse lá pessoalmente e você também. Você está escolhendo a melhor pessoa possível para ir lá te representar, para falar em seu lugar. Por isso, inclusive, que ele é chamado de parlamentar, que deriva de parlar, que vem do latim falar, né? Não faz todo sentido quando a gente pensa dessa forma? Mas tem um detalhe, a gente tem que lembrar que se fosse para a reunião de condomínio aí do seu prédio, você pessoalmente iria orientar o seu procurador acerca do que falar e de como votar. Né? Vai lá, ó, fulano, na hora de deliberar ali sobre a pintura da fachada, eu quero que você vota na cor branca e convença o pessoal ali da reunião que vai ficar muito mais bonito desse jeito, beleza? Beleza. Agora, no caso do parlamentar, que representa aí milhares de pessoas, né, e não só uma somente, a gente não tem como fazer isso, ele não tem como escutar e seguir a orientação de um por um sobre cada um dos assuntos que ele vai debater. Desse jeito, a gente voltaria lá na estaca zero.
Então, nesse caso, você já tem que conhecer seu representante, ter clareza de como ele provavelmente, né, vai se portar naquela reunião. Não é garantido, mas você tem que ter uma noção. E esse é o ponto na hora de escolher o seu candidato. Conhecer e se identificar são palavras-chave para o quê? Para minimizar o risco, né, e potencializar o resultado que você quer. Mas vamos lá, de maneira prática. Primeiro, ele tem que ser alguém com quem você está alinhado na forma de pensar, que queira para o seu condomínio o mesmo que você quer. Não faz sentido, por exemplo, um cristão votar em gente que defende ideologia de gênero e banheiro unissex só porque o candidato é amigo ou parente dele. Não tem lógica, né? Segundo, tem que ser uma pessoa de posições claras. Pensa você escolher um procurador que fez você pensar, né, que na reunião ele iria votar na cor branca, né, como a gente falou, ele dá do exemplo da fachada do prédio, mas lá na hora ele escuta outro morador, muda de opinião e vota na cor cinza. Posição clara e convicção formada é crucial na hora de mandar alguém decidir no nosso lugar. Pode acontecer também de seu procurador te enganar, falar que vai fazer uma coisa, faz outra, e eu acho que você já viu esse filme. Mas aí já estamos falando de honestidade, e também é por isso que você tem que conhecer a história de vida do seu candidato. Bom, terceiro ponto, parlamento é lugar de discutir ideias, né? Ideias o quê? Que vão ser aprovadas não pelo seu candidato, mas pela maioria, igual na reunião de condomínio. Então, duas coisas são importantes serem lembradas. Assim como na reunião de condomínio, seu voto é um somente entre os moradores, na Câmara de Vereadores aqui de Goiânia, por exemplo, o voto do vereador é um somente entre os 35. Né? Outra coisa, ainda que você sugira muitos assuntos lá na pauta de reuniões do seu condomínio, você é somente um dos moradores que faz sugestões e da mesma forma o vereador, ele é um entre os 35 apresentando proposta. Ou seja, ele vai ficar muito mais tempo discutindo proposta de outras pessoas do que as dele mesmo. Então ele precisa saber convencer os demais, não somente a aprovar os projetos dele, mas também articular para barrar aqueles que ele discorda. Ele precisa conhecer as matérias, ele precisa ser estudioso, precisa fazer uma análise crítica de cada uma das propostas. Tem que estar presente nas sessões, porque vai que ele falta no dia que ia votar algo que é muito importante para você, não é verdade? Ele precisa ter essa responsabilidade e precisa estar preparado, e isso não é para qualquer um. Quarto e último, no condomínio o morador fiscaliza o síndico diretamente ali, né? Mas agora, no caso da cidade, nós escolhemos os vereadores também para, no nosso lugar, fiscalizar mais de perto o nosso síndico da cidade, que é quem? O prefeito, não só ele, mas também toda a equipe dele. Então é importante que seu candidato tenha independência. Para quê? Para fiscalizar e denunciar. Não pode ter rabo preso ou compromisso com o prefeito, né? Nem medo de pôr a boca no trombone, porque se tiver, ele não vai cumprir o papel dele. O compromisso dele deve ser com você, contigo, acima de tudo. Pode até ter algum compromisso com o prefeito, mas o seu é prioritário. Mas resumindo, esse é o papel do parlamentar, nos representar bem e fielmente. Isso também serve para todos os cargos parlamentares, não só para os vereadores, que inclui também aí os deputados e senadores. Ah, Telêmaco, entendi, isso serve para prefeito, governador e presidente também? Não serve. Vai por mim, porque é bem diferente o que cada um tem que fazer. Mas eu vou falar disso no próximo vídeo. Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente publicar. E vamos junto construir um Brasil melhor.